Oi pessoal, bem-vindos ao canal Dentista Tira Dúvidas. E no vídeo de hoje eu não vou tirar dúvida nenhuma, eu vou me apresentar, contar um pouquinho quem é Thaís Fernandes e de onde veio essa ideia de diminuir a distância e a gente ter uma comunicação mais leve, mais suave para o canal. Então já sabe, depois da vinheta, comenta, curte, compartilha, se inscreva no nosso canal. Então, pessoal, meu nome é Thaís Fernandes, cirurgiã dentista, ortodontista e especialista em harmonização facial. Eu nasci e cresci em Juiz de Fora, é uma cidade de Minas Gerais, e aqui foi toda a minha infância e adolescência, eu nunca saía, nunca me mudei da cidade. Os meus pais, meu pai ele é representante comercial na área de saúde, então ele sempre trabalhou com representação de remédios, então eu tinha dentro de casa uma pessoa muito comunicativa na área de saúde. E a minha mãe é professora, então eu sempre tive a parte da educação, de dar aula, envolta em toda a minha família. Na verdade, eu sou a primeira mulher que não seguiu a área acadêmica. A minha faculdade, quando eu fiz, eu achei que eu ia para o mestrado e dar aula, mas a partir do momento que eu comecei a trabalhar e ter contato com o público, eu decidi que eu queria realmente a vivência, o dia a dia da clínica. Apesar de eu adorar falar, adorar me expressar e explicar as coisas para as pessoas. Que decidi que eu, Thaís Fernandes, ia fazer odontologia. Eu tinha uma certeza na minha vida que era a área de saúde, eu queria ajudar as pessoas, eu tinha muita curiosidade. Quando criança, o meu vídeo favorito era de parto. Eu tinha vários vídeos cassetes em casa mostrando como que era o parto, e eu achava que eu ia fazer medicina, obstetrícia, gineco, mas quando eu fui para o ensino médio eu falei que não queria lidar com vida, morte, mas eu queria cuidar da saúde das pessoas. E eu tive muitos problemas nos dentes e eu tinha muito medo de ir ao dentista. Eu nunca dei vexame, eu sempre deixei dentista fazer o que queria, mas toda vez que eu saía das consultas eu chorava muito, porque aquilo era invasivo, me deixava desconfortável, e eu falei que eu queria fazer odonto para fazer diferente, mas também para fazer a modificação que a odontologia fez na minha vida. Eu tinha um sorriso muito torto, muita vergonha de sorrir, tinha muitos apelidos que me deixavam bem baixo astral na escola, e aí eu fui colocar aparelho, eu tive que fazer tracionamento de canino, ou seja, eu tinha uns 2 dentes presos no osso, fazer uma cirurgia para puxar, e hoje eu tenho muito orgulho do meu sorriso, eu gosto muito dele, e isso é graças a excelentes profissionais que cuidaram de mim. Foi nessa época que eu decidi fazer odonto e já ir para ortodontia, porque eu queria alinhar os dentes, alinhar o sorriso das pessoas. Quando eu formei e já comecei a especialização e a trabalhar, eu sempre trabalhei com a ortodontia olhando a face do paciente. Eu nunca trabalhei olhando somente dente. Eu sempre fui uma profissional que mandava o paciente para fazer cirurgia ortognática, que se o paciente às vezes ele era dentuço, né? Ele tinha um dente de cima para frente. Eu não ia nem extrair 2 dentes, nem puxar tudo para trás, porque ele ia ficar com o lábio muito fino e o nariz muito pontudo para baixo e envelhecer o rosto do paciente. E isso chamava muita atenção dos meus pacientes. Era uma dentista que normalmente falava o oposto que os outros dentistas que eles iam falavam, porque todo mundo olhava dente e eu já olhava face. Toda a forma de trabalhar na ortodontia minha era voltada dessa forma. Foi aí que foi surgindo o meu interesse na harmonização. Eu comecei muito vagarosamente, com toxina botulínica, que é um botox, e aí eu fui expandindo, ampliando, entendendo mais. E me apaixonando, porque quem já está trabalhando com sorriso, pensando em face, quando a gente descobre que às vezes o paciente não quer operar, mas se a gente preencher, a gente vai deixar o resultado lindo, harmônico, resolvendo aquilo que incomoda ele, devolvendo a autoestima, era muito gratificante. Quando eu formei, eu era uma das poucas dentistas que não tinha nenhum parente na área. Eu não tinha ninguém que eu conhecia que era dentista, então meu início na profissão foi muito desgastante, foi muito sofrido. Eu juro que eu cheguei a largar a profissão assim por 3 dias, quando eu trabalhava numa clínica e na hora que eu fui receber o meu salário, depois de um mês, eu recebi 10 centavos. Meu salário tinha dado 12, eles me deram 10 centavos. Tudo que eu tinha recebido foi para pagar protético e material. E ali a gente atendia muito plano, muito convênio, eu sentia desvalorizada
eu estava morando com os meus pais, dependendo deles financeiramente, não conseguia ter o retorno. Nessa época, foi quando eu decidi que eu iria largar a profissão, estudar para um concurso público, fazer outra coisa. Eu cheguei a me matricular no cursinho, quando eu tive a minha primeira semana de aula, eu falei, eu não quero isso para minha vida, eu quero ser dentista. E eu precisava fazer diferente. Foi aí que eu montei meu primeiro consultório, com meu nome, levava meu nome, Thaís Fernandes, e eu comecei a trabalhar de uma forma diferente, de uma forma que eu acreditava. Nessa época eu montei meu consultório e ainda continuava atendendo em outras cidades. Eu falei que eu nunca me mudei de Juiz de Fora, mas eu atendi em outras cidades, então eu ia e voltava. Cheguei a trabalhar em 6 lugares diferentes, enquanto eu estava montando meu consultório. Conforme eu fui montando meu consultório, ali eu decidi que eu não ia trabalhar mais por convênios, eu ia fazer um tratamento individualizado, com calma, com atenção ao paciente. E foi aí que eu comecei a crescer. Eu comecei a fazer a odontologia que eu gostava, a ser mais reconhecida, valorizada, e me apaixonei ainda mais pela profissão. Chegou um momento que eu não conseguia mais suprir a demanda dos pacientes. E apesar de eu fazer ortodontia e harmonização, eu estava fazendo tudo no meu consultório. Chegava gente, Thaís, eu quero que você tire meu siso, eu confio em você. Eu fazia. Thaís, eu tenho uma restauração, eu tenho uma limpeza. Eu fazia porque os pacientes criavam muita confiança. Foi aí que eu decidi montar uma clínica. Mas não era uma clínica grande, uma clínica pequena, que continuasse trabalhando da forma que eu acreditava. Eu fiz uma pesquisa entre os meus pacientes e a maioria não queria que se transformasse numa clínica, e foi quando eu tive a ideia de fazer um local que levava o meu nome. A clínica hoje chama Instituto Thaís Fernandes, porque é a forma como eu acredito que trabalho, a equipe também trabalha. O nosso tratamento é individualizado, a gente respeita muito os medos, os anseios, a gente realmente faz uma odontologia humanizada. O Instituto Thaís Fernandes, ele é o nome da clínica, e ele tem poucos dentistas, mas são dentistas da minha confiança, especialistas. A gente tem quem faz o tratamento de canal, que é o tratamento endodôntico, implantes, próteses, laminados, a parte de dentística, que é a parte estética, a parte periodontal, que é a parte de gengiva, e cada um continua trabalhando com essa filosofia de individualização, humanização. É uma clínica pequena, 2 consultórios, justamente para a gente continuar atendendo da forma que eu acredito. Nesse meio tempo, eu me transformei em mãe, eu sou a mãe da Isabela. Hoje a Isabela está com 2, vai fazer 3 anos. Foi uma grande mudança, uma grande transformação na minha vida. Durante a gestação, eu acho que eu mudei mais um pouco a maneira de lidar com o paciente. Eu sempre fui muito perfeccionista, e às vezes o tratamento ortodôntico estava lindo, maravilhoso, mas eu não tirava o aparelho enquanto aquele dente não tivesse um giro de 5 graus. E às vezes o paciente não queria, estava perfeito. Com a maternidade, eu aprendi a entender os limites de cada um, ser mais humana ainda e mais amorosa, porque, né, quando a gente põe a mão numa pessoa, eu sempre pensava na minha mãe, agora a gente pensa na filha, e eu tenho que tratar com muito carinho. E eu recebi muito carinho dos meus pacientes durante toda a gestação, me senti muito amada, falo que foi a época da minha vida que eu mais fui amada, acolhida. Eu brinco que eu acho que eu não comprei nem roupa para Isabela, que o enxoval foram meus pacientes que me deram de tanto carinho que eu e minha filha nós recebemos. E a minha filha também fez, eu sempre fui muito apaixonada em trabalhar. Eu era uma pessoa que trabalhava 12, 14, 16 horas por dia se deixar, de segunda a sábado. E a minha filha me fez buscar esse equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Hoje eu não trabalho mais dessa forma, eu tenho meu tempo de começar e de terminar. Aprendi a falar não e a respeitar, porque eu ia estar o meu limite, meu limite de tempo, de cansaço para poder atender, porque eu amo o que eu faço. Eu sou uma pessoa que gosto muito de atividade física, musculação, que é o que eu tive prazer em fazer, e é o que me ajuda para trabalhar bem, porque a profissão exige muito do corpo, da coluna. Se eu tenho um conselho para os meus amigos dentistas, comecem hoje a fortalecer a coluna, porque a gente demanda muito para poder atender, a nossa posição não é legal de trabalho. E é isso, acho que eu contei um pouquinho quem é Thaís Fernandes. Se vocês ficarem com alguma dúvida, pode mandar, eu vou contando. E é uma forma de vocês conhecerem. E pessoal, ficou faltando uma coisa que eu não respondi, que é por que eu decidi criar esse canal. Quando eu criei esse canal, eu tenho certeza que tem muitos dentistas que me acompanham, mas a maioria são pessoas que têm
interesse na odontologia, ortodontia, harmonização, mas é uma forma da gente simplificar, falar para vocês entenderem. Às vezes, para a gente que é profissional, existem coisas que são muito simples, que a gente fala com o paciente, um retratamento de canal, que a gente entende que é corriqueiro, e para os pacientes eles não imaginam que um canal pode ser necessário retratar. Quando a gente fala da higienização, tem que escovar da maneira correta. Pra gente é tão simples, mas às vezes a pessoa não sabe realmente qual que é a maneira correta. Então esse canal foi feito mesmo com o intuito de tirar dúvidas, de colocar uma linguagem mais leve, para deixar vocês bem à vontade com o que vocês tiverem de dúvida para mandar, e pra gente tentar disseminar mais saúde, mais informação, que é o que a gente tá precisando, né, gente? Nesse período que a gente passou de pandemia, pós-pandemia, a saúde a gente viu que sem saúde a gente não é nada, a gente não faz nada. Então a gente poder entregar um pouquinho mais de saúde dentro da minha área para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir, de comentar, compartilhar, se inscrevam no nosso canal. Continue acompanhando a gente nas outras redes sociais. O que vocês tiverem de dúvida, vai mandando pra gente que eu vou respondendo.